Oi, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro da nossa disciplina de didática. Hoje, o nosso conteúdo, nós vamos falar sobre as teorias de currículo. Então, o que é o currículo? Nós estamos vendo uma imagem meramente ilustrativa de um livro aberto aí com vários ícones, várias ideias são colocadas no papel e nós temos uma árvore aí crescendo, né? Uma árvore grande. E esse currículo é como se fosse a semente da educação, como se fosse a base para norteadora de orientação, uma base de orientação tanto para professores como para alunos. O currículo é lugar, espaço e território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é a autobiografia, nossa vida, currículo vitae. No currículo se forja a nossa identidade. O currículo é o texto, é o discurso, é o documento. O currículo é o documento de identidade. Tomás Tadeu da Silva, 2004. Esse poema aí vai descrever um conceito através da arte poética, vai desenhar o que é o currículo para nós tomarmos ciência e iniciar a discussão de nossa aula aí de hoje. Currículo é igual a origem e abrangência, curso, percurso, ato de correr, modo e forma de fazer. Vem do latim, essa currículo, vem a palavra do latim que se explica o percurso, né? O caminho como a gente vai seguir. Então, é como se fosse um livro que vai contar um segmento, uma história. Por que as escolas foram criadas? Em que época da história da humanidade? Quando se inicia a idade aí da escola? Quem deve ir à escola? O que se faz na escola? Quanto tempo ficamos, dias, anos na escola? O que fazemos na escola? O que acontece se uma criança não vai à escola? O que aconteceria com a sociedade se não houvesse escola? O que significa respeito à diferença na escola? O que acontece se um aluno não alcança as expectativas colocadas pela escola? Ela tem uma relação com a indústria, mercado? Por quê? Todas essas perguntas aí, elas têm uma resposta. As escolas, elas foram criadas para organizar a sociedade, porque cada sociedade ela tem perspectivas, elas têm visão de futuro, de criar cidadão, né? Criar um cidadão de acordo com os padrões que ela exige. Então, todos devem ir à escola segundo a Constituição Federal, segundo a Lei de Diretrizes e Bases na Educação. Todos têm uma idade específica para ir à escola. A escola é lugar de aprender, ela é lugar de construção de conhecimento. Quando alguém não vai à escola, ela se torna uma pessoa frágil, fragilizada. Ela se torna uma pessoa carente de informação, se torna uma pessoa vazia, uma pessoa rasa de conhecimento científico. E até na forma de organização social.
ela se torna uma pessoa inferior. A educação ela tem o poder de transformação. Então, a escola ela tem sim relação com a indústria e com o mercado, porque é a partir dela que vão se formar os personagens que compõem a sociedade. Os professores, os médicos, os enfermeiros, os engenheiros, todos passam por uma educação escolar. E o currículo, a sua teoria é definida em 3 pontos chaves: teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas. E é justamente ela que nós vamos abordar na aula de hoje. Vamos trazer aqui a discussão sobre teoria curricular. E a primeira teoria a ser discutida hoje e analisada é a teoria do currículo tradicional. Caracterização da teoria tradicional: ensino humanístico de cultura geral, centrada-se na essência do intelecto, no conhecimento, homem constituído por uma essência imutável, ou seja, o currículo ele é engessável, ensino de caráter verbalista, autoritário, a figura do professor, e inibidor da participação do aluno, ou seja, o professor torna-se o centro da discussão, o detentor do conhecimento. Conteúdos enciclopédicos e descontextualizados, não contextualiza, não traz a discussão social. Valorização do conteúdo dos aspectos intelectuais da disciplina, ou seja, o conteúdo ele é a principal ação a ser desenvolvida dentro da proposta curricular tradicional. A educação é centrada no professor, deve-se denominar os conteúdos, onde ele vai dominar o conteúdo, o professor, ensinar e repassar os conhecimentos, aprendizagem e modificação de desempenho, ensino e processo de condicionamento, reforço da resposta através da mecanização do processo, o behaviorismo, comportamentalismo e ambientalismo. Essas são as características do currículo tradicional. É um currículo engessado, bem como eu já coloquei aqui, onde o conteúdo é a principal ação, é o principal alvo a ser repassado aos alunos. Os alunos ficam concentrados no que o professor vai trazer e eles são meros reprodutores da informação. Não há preocupação com o processo de aprendizagem, mas com resultados e produtos desejados. Ou seja, o aluno estuda para executar testes. O aluno estuda para exercer determinada função. Criança, aluno, capacidade de assimilação igual a de um adulto, porém menos desenvolvida. Ou seja, o pensamento do educando é tratado como se fosse um adulto, ou seja, os conteúdos são jogados como se todo mundo tivesse a mesma linha de raciocínio, o mesmo aproveitamento de aprendizado. A aprendizagem ela é receptiva, mecânica, sem considerar que o educando atinge seu próprio esforço pela plena realização pessoal, ou seja, há uma competitividade dentro da sala de aula, os melhores são premiados, os piores são desvalorizados, são punidos. Busca-se a eficiência, a eficácia, a qualidade racional, produtividade na escola, que deve se funcionar como uma empresa. Então, a escola funciona como uma empresa, os melhores são valorizados, é como se tivesse aí o funcionário do mês, por exemplo. A escola realiza a preparação moral e intelectual dos indivíduos para assumirem seu lugar na sociedade de trabalho, uma sociedade de consumo. A preocupação com a aprendizagem, notas, mensuração. Filho do médico tal, tem que desenvolver as habilidades
tem que ser a mesma inteligência, o mesmo nível do pai. É como se o estudante fosse comparado, ele tem que ser igual ao fulano, ao ciclano, né? Ele tem que trazer características genéticas, como se a genética da inteligência fosse obrigatória. Conteúdo, conhecimentos verdadeiros acumulados pela sociedade, são conhecimentos enciclopédicos, como a gente já falou. A avaliação ela é quantitativa, de memorização para a produção, ou seja, o aluno estuda, decora o que tem que aprender, faz uma prova, tira a nota máxima. Essa é a metodologia avaliativa. O professor é o centro do saber, possui uma relação autoritária, técnica e disciplinar, né? O aluno é tratado como uma tauba rasa, instrumento passivo, que só recebe a informação. Já na teoria crítica do currículo, nós vamos ver situações diferentes, certo? O currículo tradicional apresentou todas as características da qual nós já mostramos aqui, e aqui na teoria crítica do currículo, há uma concepção de sociedade. Concepção de sociedade. A sociedade começa a ser enxergada. A sociedade é dividida em classes antagônicas, sob a forma de luta de classes, opõe a burguesia ao proletariado. Uma luta que se trava em relação de produção, que são relações de exploração, ou seja, filho de rico tem os melhores estudos, filho de pobre tem um estudo mais ponderado, podemos dizer assim. Discute que a educação é um instrumento de discriminação social, na medida em que reforça a legítima marginalização da cultura escolar. A escola cumpre seu papel no processo de reprodução do capitalismo. Conceitos: violência simbólica. Os grupos de classes dominantes controlam os significados culturalmente legítimos das sociedades mais valorizados, o capital cultural. Aqui nós vamos ver uma sociedade que impõe seus valores culturais e que são a garantia de equilíbrio e organização social. Os aparelhos repressivos do Estado: polícia, tribunais, prisões, e aqui temos as pessoas que vão de contra aqueles que são detentores do poder, que vão contra o Estado. Aparelhos ideológicos do Estado: a igreja, a escola e a mídia. E aqui nós vamos ver e enxergar uma caracterização de uma sociedade ditatorial, certo? Onde quem manifesta o que vai de contra os princípios do governo no caso, perseguido, é preso, é exilado, certo? E aqui nós vamos trazer, no momento histórico, também a questão do Paulo Freire. Foi justamente aqui, nessa teoria aqui desse currículo, que Paulo Freire atuou. A escola é dividida em duas grandes redes: o primário e o profissional, destinadas aos trabalhadores, da qual a classe mais baixa, a classe que é detentora de menor poder aquisitivo. E a rede, que é secundário superior, destinada à burguesia. Guerra entre burguesia e proletariado. Corresponde à visão da sociedade capitalista, explicita os mecanismos de funcionamento da escola capitalista, como esta se constitui, põe em evidência o comprometimento da educação com os interesses das classes dominantes, ou seja, só quem pode estar no ensino superior é a classe dominante, a classe capitalista. Filho de pobre tem que estudar para ser funcionário, não patrão. Basicamente,
falando de uma forma mais direta, né? Falando de uma forma mais clara e objetiva. As características: crítica aos processos de convencimento, adaptação e repressão à hegemonia dominante, contraposição ao empiricismo e aos pragmatismos das teorias tradicionais, ou seja, vai uma contradição, porém faz com que aconteça a teoria tradicional ali de forma ponderada. Crítica à razão iluminista e à racionalidade técnica, ou seja, a ideia de criticidade dos conteúdos fica em um segundo plano na escola secundária. Na escola primária, faz questão a racionalidade técnica, o entendimento que se deve, se você é da burguesia, você deve ter uma visão mais aprofundada, deve comungar de conteúdos mais científicos. Se você é do proletariado, você vai comungar de uma teoria técnica. Para quê? Para que você seja abraçado rapidamente pelo mercado de trabalho. Entende-se que quem não tem poder aquisitivo não pode crescer na sociedade. Crítica à escola como reprodutora da hegemonia dominante e das classes e das desigualdades sociais, ou seja, é uma escola reprodutora da classe, a classe não pode mudar, ela é desse jeito e ela tem que continuar dessa forma, porque filho de pobre tem que estar no lugar dele, filho de rico tem que estar no lugar acima. Na escola francesa, a teoria da reprodução cultural, capitalista cultural, o currículo da escola está embasado na cultura da linguagem dominante, transmitida através do código cultural. E aí nós vamos ter essa escola bastante forte na França. Na escola de Frankfurt, a crítica à racionalidade técnica da escola pedagógica, da possibilidade da resistência, currículo como emancipação e libertadora. Nós vamos ter duas escolas diferentes aí, a escola francesa e a escola de Frankfurt, na qual a escola de Frankfurt retorna a criticidade sobre a escola francesa. Currículo oculto. O que é o currículo oculto? Crítica à reprodução não expressa no currículo oficial, ou seja, a valorização dos conteúdos prévios, dos saberes prévios trazidos pelas pessoas não são valorizadas, né? E o currículo oculto faz essa crítica que Paulo Freire traz, que os valores culturais, os valores sociais, eles devem ser valorizados para facilitar a aprendizagem. O professor usa da situação para favorecer o ensino-aprendizagem. Currículo como conjunto das atividades nucleares da escola, recuperação das especificidades da função social da escola e do papel do conteúdo historicamente sistematizado e construído pelo conjunto da humanidade, ou seja, currículo como conjunto de recuperação, que traz essa função social de retomada, de entender que a sociedade pode sim se transformar através da educação. A escola, como se apresenta a escola? Um espaço socializador de conhecimentos e valores e saberes universais, local de articulação entre o ato político e o pedagógico. Conteúdo: culturais, universais que são incorporados pela humanidade frente à realidade social, ou seja, a realidade social, questão política, vai ser um ponto bastante frequente nessa teoria. A avaliação por meio de obtenção de informações sobre o desenvolvimento da prática pedagógica e a reformulação e a intervenção dessa prática dos processos de aprendizagem, ou seja, há um incentivo de reaproveitamento daquilo que foi aprendido, ou seja, diferente um pouco da teoria discutida, ainda pouco da teoria do currículo tradicional. Professor e aluno
têm uma relação interativa, ambas são sujeitos ativos na caminhada do aprendizado. O aluno participa ativamente, né? O aluno é participante ativo, ou seja, já entra ali na discussão, já traz alguns saberes prévios, já vai sendo visto como de forma de contribuir dentro do processo de ensino-aprendizagem. Já nas teorias pós-críticas do currículo, nós vamos ver aqui o contexto das teorias pós-críticas. Movimento intelectual que proclama o que estamos vivendo na época histórica, ou seja, a época pós-modernidade. Não representa uma teoria coerente, unificada, mas um conjunto variado de perspectivas, abrangendo uma diversidade de campos políticos, estratégicos, estéticos e epistemológicos, ou seja, são um conjunto de ações que juntos vão gerar uma série de críticas das outras teorias, das passadas, ou seja, após a modernidade, após o período modernidade. Em termos sociais, temos como referência uma oposição ou transição entre a modernidade, é um período de renascença, né? de consolidação com o iluminismo, com a pós-modernidade. Ela é iniciada em algum ponto da metade do século XX e ela traz esse período marcante aí de transformação da sociedade, de outros pensamentos, né? Ou seja, teóricos, críticos, analisam a situação dessa parte que nós já vimos, dessas duas teorias, e começam a escrever, começam a delimitar novos ideais, com uma perspectiva diferente daquilo que já foi trabalhado. Ideias de razão, ciência, racionalidade e progresso constante, ou seja, a sociedade já é vista como um elemento que pode ser transformado a partir da educação, ou seja, a sociedade vive um progresso constante, desde que se cumpra os fatores mínimos, né, os fatores aí mínimos até o máximo, para que haja esse progresso constante da racionalidade, de construção de ciências. Estão intimamente ligados ao tipo de sociedade que desenvolveu nos séculos seguintes, não estabelece uma sociedade perfeita do sonho iluminista, ou seja, não há uma sociedade montada, né? Não há uma sociedade engessada. Aqueles que desejam mudar de classe social através da educação, aqui acredita-se que pode acontecer. Pesadelo de uma sociedade totalitária, né? Uma burocracia, burocrática organizada, né? Um pesadelo de uma sociedade totalitária, burocrática e organizada, ou seja, uma sociedade que vai perceber que os valores, que o poder do querer, do transformar, pode sim estabelecer mudanças. Também faz a sua crítica aqui à ação de quem é filho de pessoas que têm detentora do capital financeiro, de uma grande parte, podem sim descer de nível. Então, ela vai entender que não há uma sociedade onde só brancos são ricos, né, onde só os brancos podem ocupar os melhores cargos na sociedade, mas sim qualquer pessoa. Então, é entendido dessa forma. Como Lacan e Freud, o sujeito é fundamentalmente fragmentado e não é o centro das ações sociais. Ele não pensa,
não produz, ele é pensado e produzido, ele é dirigido a partir do exterior, pelas estruturas, pelas instituições, pelo discurso. Privilegia a mesticidade, o hibridismo de culturas e os estilos de vida, viu? Que a gente acabou de falar aqui, né? Prioriza aquilo que o ser humano pensa, não se produz o indivíduo, ele não é um sujeito produzido, mas sim um sujeito em constante produção. Ideias de mudanças de paradigmas, críticas aos padrões considerados rígidos da modernidade, rompimento à logística positiva, tecnocrática e racionalista, tentativa de dar voz aos subalternos excluídos aos sistemas totalizantes e padronizados, superação das verdades absolutas, ou seja, uma nova sociedade se funde com a criticidade desta teoria pós-crítica, né? Então, os valores são retomados em uma discussão e há um rompimento, há uma ruptura sobre as teorias passadas. O currículo existente é linear, ou seja, ele é sequencial, ele vai ultrapassando a partir do momento que o indivíduo vai evoluindo na sua trajetória como educando, até ingressar na vida profissional. A sua epistemologia é realista e objetiva, é disciplinar e fragmentado, rigidamente separado entre o conhecimento científico e o conhecimento do cotidiano, ou seja, aquilo que é científico é tratado como científico. O conhecimento do cotidiano, ele segue ali junto com as narrativas científicas, porém cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor. Então, segue fielmente as grandes narrativas das ciências, tomada como verdade. Então, a ciência é colocada em primeiro lugar, aquilo que é tido como conhecimento do cotidiano, conhecimento de leigos, são separados nessa teoria do currículo. As teorias pós-críticas desconfiam profundamente dos impulsos emancipadores e libertadores da teoria crítica, que se fundamentam na verdade do domínio e controle da epistemologia moderna, se constitui um ataque à própria ideia de educação, ou seja, à própria ideia de ensinar, enfatiza a indeterminação e a incerteza do conhecimento. Os significados são culturais e socialmente produzidos, voltados à relação de poderes. Questionamentos de significados transcendentais ligados à religião, política e ciência, ou seja, valores discutidos nessas três bases, religião, política e ciência. Buscando onde, quando, por que foram e por que foram inventados. Então, a visão das ciências, essa parte aí, ela vai ter um choque com as religiões, né? O homem começa a se perguntar sobre as teorias religiosas, ou seja, começa a se pensar e se interrogar sobre questionamentos aonde as religiões chamam de dogmas, que é aquilo que não podem ser contestados. Então, essa teoria pós-crítica ela vem a alavancar esses debates. E aqui a gente finaliza essa parte de teorias do currículo, né? Então, nós teremos a nossa primeira avaliação neste final de semana. Gostaríamos de dizer que essa disciplina, mais uma vez eu reforço e retomo sobre a importância dela para a construção do profissional que vocês estão se formando. Ela é muito importante, pois é a partir dela que vocês vão tirar suas conclusões sobre qual teoria vão seguir, qual linha de pensamento de construção de educação, de entendimento como educador. Então, o Brasil ele tem a sua base
curricular formada, que é a nossa BNCC, que é pautada, né, nesses segmentos, justamente da qual nós estamos estudando. Então, quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco hoje neste encontro. Um abraço aos amigos de Parnaíba e aos amigos aí de Paulistana, certo? E até o nosso próximo encontro, pessoal. Que Deus abençoe e até mais.